título da mensagem de hoje é essa: Rei do meu coração. Começamos falando a respeito de Deus ter um projeto, e eu creio que Ele tem um projeto. Ele tem um projeto para você, assim como Ele tinha com Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó ali vieram 12 filhos, esses 12 filhos foram ficando numerosos, se casaram, tiveram outros filhos, viraram o que nós chamamos de tribos, ou seja, grupos de pessoas, e foi se tornando o povo de Deus, e a partir dali, Deus revelou um projeto extraordinário. A esterilidade de Sara não impediu que esse projeto se realizasse, ou a velhice de Abraão também não impediu que esse projeto fosse uma realidade. Da mesma forma, nós vimos também que esse povo já numeroso, ele chega no Egito, e Deus tira esse povo do Egito com mão poderosa, mas muitas vezes eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E às vezes na igreja as pessoas saem do mundo, mas o mundo ainda não saiu do coração. E essa é uma reflexão importante que nós temos que fazer essa manhã. Como está o nosso coração? E falamos na semana passada a respeito da importância para que esse projeto de Deus se realize, que você seja livre. Então, igreja, creia que Deus tem um projeto para você, creia que você é livre. E agora, abra o teu coração, não para um governo teu, um governo do teu ego, das tuas ambições, mas para um governo de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo seja o rei do teu coração. E olha só, igreja, você crê que Deus tem um projeto para você, as amarras que te prendiam te soltaram em nome de Jesus, e agora é o momento de deixar o rei governar a sua vida por completo. Então essa frase aqui é para a gente abrir essa mensagem, para você abrir o teu coração para aquilo que Deus está construindo conosco a partir do Velho Testamento. Eu vou pegar aqui, eu tenho um outro retorno, amém, vamos lá. E aqui nós temos toda a história que estávamos acompanhando, né? Desde Abraão, Isaac e Jacó. Então Abraão teve Isaac e Ismael. Isaac foi o filho prometido. Isaac teve Jacó e Esaú, e Jacó foi o filho prometido. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Desses 12 filhos se formaram as tribos de Israel. Depois esse povo foi para o Egito, porque houve uma grande fome, eles tiveram que se mudar para lá, e José, sendo governador do Egito, propiciou para que tudo isso acontecesse de uma maneira pacífica e próspera, para aquela família que já estava se tornando um povo. Depois de 400 anos no Egito, eles se tornaram em aproximadamente 2 milhões de pessoas, muito maior do que Mogi, por exemplo, temos quase 500 mil habitantes, 4 vezes Mogi das Cruzes, era muita gente. Eles se tornaram uma nação, eles se tornaram um povo. Então, de Abraão, hoje nós já vemos um povo, o projeto de Deus se concretizando. Continuando, igreja. Depois disso, Josué, ele foi junto com esse povo, e ele conquistou Canaã. Os muros caíram. Os muros caíram, eles moraram nesse lugar maravilhoso, eles foram governados por Josué, anos espetaculares. O povo vivendo a promessa de Deus. Mas Josué, ele morre. E aí, cada um vai vivendo da maneira que entendia, e durante esse tempo foram surgindo alguns juízes. E sabe o que é interessante? Às vezes eu falava para o pessoal que estava assistindo às escolas bíblicas e tudo, e sabe qual que era a dificuldade? Explicar que juiz mandava. Agora no Brasil atual ficou fácil, né? Todo mundo sabe que juiz manda e como manda, né? Então durante essa época, o povo foi governado por juízes, mais ou menos o que acontece aqui no Brasil também. O povo foi governado por juízes, dentre eles temos Gideão, temos Débora, e eu coloquei aqui Sansão, que eu acho que é o mais famoso, né? Sansão era um dos juízes, só que esse governo ele não era muito bem organizado, ele governava numa tribo não, isso variava muito, tinha várias guerras, mas o povo de Israel agora, que saiu do Egito, foi para a terra prometida, foi governado por Moisés durante o deserto, depois por Josué na terra prometida, e por vários juízes, até que a coisa melhora um pouco. Tem um governo que muitos chamam de teocrático. Esse é o melhor governo do mundo, igreja. Melhor que a democracia. Democracia, né? Ou seja, demos é povo, cracia é governo, de kratos no grego. Nós vivemos um governo do povo, pelo menos em tese. E esse governo
que eu vou falar para vocês é o teocrático, é o governo de Deus. Deus manda. E como que isso acontecia? Por um sacerdote, um profeta, que governava a nação de acordo com aquilo que ele recebia de Deus. Sensacional, né? Imagina. E esse profeta destacado, homem de Deus, foi Eli. E Eli governava o povo de acordo com aquilo que Deus mandava. Os filhos de Eli, eles estavam numa corrupção. E o que Deus fez? Como o governo era de Deus, Deus foi lá e acabou com a dinastia de Eli. E passou para Samuel. E Samuel governava o povo de Israel agora, numa teocracia. Ele recebia as instruções de Deus, ele fazia aquilo que Deus mandava, e aí o povo tinha uma plena felicidade. Mas povo é povo, né? O que acontece? Num dado momento, eles chegam para Samuel, que era um homem extraordinário. Era um rei, era um governante que todos nós gostaríamos de ter. E depois de um tempo, eles falam para Samuel: o seguinte, Samuel, a gente está muito triste, porque todas as nações têm rei, e a gente não tem, a gente gostaria de ter também. Samuel fica muito entristecido. Deus olha para Samuel e fala assim: Samuel, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram. E Deus diz assim para eles: vocês querem um rei? Tem alguns ônus de você ter um rei. Você vai pagar muitos impostos. E Deus foi listando tudo aquilo. E eles falaram: não, nós queremos um rei, porque todas as nações têm um rei. Nós queremos fazer aquilo que todo mundo faz. E Deus autoriza. Deus fala: tudo bem, Samuel, vai ungir um rei. E é ungido o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Saul se torna assim o primeiro rei de Israel. E aí vem um período de monarquia. Saul, ele desobedece a Deus. Deus tira o trono da dinastia de Saul, da tribo de Benjamim, e aí unge o rei mais famoso. Na linguagem jovem aqui, o mais top, né? O rei extraordinário. Unge Davi. E é muito lindo que quando Deus unge Davi, Deus fala assim para Samuel: eu não vejo como o homem vê. Você pode acompanhar isso, Samuel capítulo 16 até o 18. Eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E ele viu o coração de Davi, e Deus escolheu um rei segundo o seu coração. Então nós podemos falar sem dúvida que Davi era um rei segundo o coração de Deus. E se Deus olhasse para todas as nações, seguindo o título dessa pregação, Deus ia olhar para Davi e falar: esse é o rei do meu coração. Davi é um homem extraordinário. Davi é alguém fora de série. Davi é brilhante, Davi é um adorador. Davi teme ao Senhor, Davi é corajoso. Davi enfrenta gigantes para defender o nome do seu Deus. Davi não teme as guerras, Davi crê nas profecias. Davi ajunta dinheiro para a construção do templo. Davi invade cidades, fortalece nações. Davi era o rei segundo o coração de Deus. E Davi tem um filho, tem vários filhos. Dentre os filhos que ele tem, ele escolhe Salomão, um rei muito sábio. E eu vou parar por aí a história. Igreja, isso daqui está um conteúdo um pouco de escola bíblica. Eu faço um convite para você. Se é muita novidade tudo isso para você, aproveita o online. Online é a ferramenta que a gente tem. O que você pode fazer? Acabou, você pode assistir de novo. Olha, imagina que privilégio se a igreja do Spurgeon tivesse uma igreja online. Você já imaginou isso? A igreja do Edwards, poder assistir 1 milhão de vezes. Aí eles escreviam um sermão, para poder ler de novo, para poder ter o contato novamente. Então, igreja, hoje nós temos esse privilégio. Então vai lá, assiste de novo, entenda isso. Depois vai ter a escola bíblica que vai explicar profundamente cada ponto. Esse é o ano da palavra, a gente precisa entender a palavra de Deus. E aí, igreja, o que acontece? Davi, ele não se torna apenas o rei segundo o coração de Deus. Davi se torna um modelo de reinado. Se você olhar hoje para a bandeira de Israel, você vai ver a estrela de Davi, hoje, em 2021. Sem dúvida, em toda a história de Israel, apesar da sabedoria e grandeza de Salomão, o rei que mais se destacou é Davi. O rei mais lembrado é Davi. A estrela de Davi está na bandeira de Israel, tremulando até hoje. Olha só. O que acontece? Deus, ele promete que da raiz de Davi, seguindo esse reinado, viria alguém. Davi é um rei extraordinário, mas Davi morreu. E de Davi viria um rei. Que rei será que é esse?
De Davi viria um rei, que tudo aquilo que Davi era bom, esse rei seria e seria ainda melhor. Ou seja, igreja, é importante a gente entender o seguinte: a palavra de Deus diz em Hebreus que o Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam. Então você pode olhar para Davi sem medo e ver uma sombra do reino de Jesus Cristo. Não nas falhas, porque Jesus Cristo é perfeito, mas naquilo que há de mais maravilhoso, de mais surpreendente, do poderio, da conquista, da graça, do poder, da memória de um rei como nunca houve antes. E nós vamos para a palavra de Deus, e olha o que diz lá em Mateus capítulo 1, verso 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui é usada a expressão filho para descendente. Então, se eu fosse falar isso hoje, eu poderia dizer que o Augusto, que é neto do pastor Olívio, é filho do pastor Olívio. Ou que eu, por exemplo, neto do Guido, sou filho do Guido. Segundo a palavra de Deus, filiação é vir daquela pessoa, né? Não significa necessariamente filho ali em primeiro grau, significa descendente. Então, Jesus Cristo, ele é filho de Davi, ele é descendente de Davi, ele é filho de Abraão, ele é descendente de Abraão. Eu falei de Abraão dizendo que Deus tem um projeto para a tua vida, e olha o tamanho do projeto que se desenrola a partir da vida de Abraão. Olha como você serve a um Deus extraordinário. Falei para você, igreja, seja livre de tudo aquilo que te prende. E hoje eu falo, se renda ao rei, que Jesus Cristo seja o rei do seu coração. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu continuo, Lucas capítulo 9, verso 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe um governo que não é absoluto e ele não funciona de uma maneira plena? Um governo dividido. A palavra de Deus diz assim, que um reino dividido não prospera. Sempre que você olha para um lugar e está dividido, começa pela tua casa. Às vezes o pai quer fazer uma coisa, a mãe quer fazer outra, e há uma guerra lá dentro. É um reino dividido. Esse lar prospera de maneira alguma. Toda vez que nós vemos um reino dividido, nós vemos uma ausência de prosperidade, é um atrapalhando o outro, é um brigando com o outro. Para você ter um reinado pleno, apenas um pode governar. E quando Jesus Cristo, aquele que é a imagem perfeita de Davi, assim como Davi foi um rei extraordinário, Jesus Cristo é um rei extraordinário. Assim como Davi edificou o seu reino, Jesus Cristo edifica o seu reino para todo sempre. A gente olhando para Jesus Cristo, para esse rei, e olhando para nós, você vai ter que fazer uma escolha. Quem que vai governar? Jesus ou você? Eu gostei de colocar isso, o rei do meu coração, porque Davi era um rei segundo o coração de Deus. E Jesus, ele é um rei que está dentro do nosso coração. Jesus ocupa o teu coração, assim como Davi ocupava o coração de Deus. Jesus está dentro do teu coração. Você abre a porta para Jesus governar, e Jesus é muito claro: aquele que quiser ser meu súdito, aquele que quiser fazer parte desse reino, aquele que quiser andar comigo, eu faço um convite. Não dá para servir a dois senhores, então negue-se a si mesmo. Fala não para você, para de você governar e deixa Jesus governar a tua vida. Que o rei do seu coração não seja você mesmo, que o rei do teu coração seja Jesus Cristo, o Filho de Deus, a raiz de Davi. E eu vou mostrar aqui alguns elementos, porque você deve fazer isso. Colossenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 14. A partir do verso 12 diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber,
o perdão dos pecados. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está agradecendo ao Pai. Ele está agradecendo ao Pai por quem? Por Jesus Cristo. Olha só, que nos tornou dignos. Nós não éramos dignos de sermos governados por Jesus Cristo. Nós não merecíamos um rei assim. Nós merecíamos e merecemos reis iguais aos que a gente tem hoje. Triste isso, né? Por causa do nosso coração mau, porque nós nos afastamos de Deus. Nós precisamos entender isso, o tamanho do nosso pecado, igreja, senão nós não entendemos o Evangelho. Como nós pecamos, como nós abandonamos a Deus, como nós viramos as costas para Deus e ainda achamos que merecemos alguma coisa. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você não merecia ser governado por Jesus, mas olha só o que acontece, Ele te tornou digno de participar disso. Você não era digno, mas Ele fez você digno. Como que Jesus tornou você digno? Morrendo por você na cruz do Calvário, porque o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Agora você é digno, agora você é justo, agora você é santo, de participar da herança dos santos no reino. Gente, se tem um reino, tem um rei. Às vezes a gente passa batido nessas passagens, né? Se tem um reino, tem um rei. Quem que é o rei da luz? É Jesus Cristo, filho de Davi. Davi foi um rei extraordinário. E ele mostra no Antigo Testamento sombras daquilo que viria, até que veio o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que te dignificou, aquele que te justificou, aquele que te santificou, aquele que te transportou, como diz aí, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem que é o Filho amado? É Jesus Cristo. Ele nos transportou, ele nos tirou do maligno, ele nos tirou do Egito, ele nos fez livres, ele apresentou um projeto para nós de vida. Nós temos um motivo para viver e para existir, porque nós temos um rei, nós fazemos parte desse reino, igreja. Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Deus te tirou do império das trevas, onde você era governado por Satanás e por você mesmo, e agora te transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Continuando, igreja, e aqui vai falar um pouco de quem é esse rei. Igreja, tem lindas passagens. Foi uma dificuldade eu selecionar aqui. Você que é velho de igreja, você vai lembrar de outras e você vai pensar: o pastor poderia ter usado essa. Mas só para te apresentar um gostinho do que a Bíblia fala a respeito de Cristo Jesus, tá? Só para você entender um pouquinho, porque vale a pena negar você mesmo, vale a pena se colocar em segundo plano, vale a pena colocar Jesus em primeiro lugar, vale a pena obedecer Jesus em vez de obedecer você, vale a pena você dar prazer a Jesus do que dar prazer a si mesmo, vale a pena você viver por essa causa, porque Jesus é tudo isso que eu vou falar para você. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando nós imaginamos o Deus Todo-Poderoso, Yahweh, que criou os céus e a terra, e nós tentamos colocar em uma imagem, essa imagem é de Jesus Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Por que usa esse termo? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus Cristo, sendo filho, ele foi gerado, mas ele foi gerado primeiro, ele é o primogênito de toda a criação. Mas ele não apenas foi gerado, como tudo que foi gerado depois dele foi gerado para ele. Ele foi gerado pelo Pai, sendo a imagem do Deus invisível, e tudo que foi criado. Então, quando você olhar para a natureza, tudo que foi criado para ele. Todas as galáxias, a Via Láctea, as bilhões de estrelas no universo, tudo foi criado para ele. É tudo teu, Jesus. E se nós parássemos por aí, a gente já olharia e serviria a ele, negaríamos a nós mesmos. Não vale a pena que Jesus Cristo seja o rei do meu coração. Ele tem que ser o rei do meu coração, porque ora, eu olho para o universo, eu olho para a Via Láctea, para as galáxias, e vejo que tudo foi criado por ele, e ele foi criado antes de tudo isso. Gente, ele foi criado antes da física, ele foi criado antes de tudo. Isso já seria motivo suficiente, mas aí quando a gente continua lendo, a gente vê que não foi apenas criado para ele, mas foi criado
por Ele. Ele não apenas recebe a glória de toda a criação da natureza, como Ele é a glória da criação de toda a natureza, e Ele produziu a criação de toda a natureza. Olha o tamanho do seu rei. Depois de olhar para um rei desse, chegar o momento de você tomar a decisão, você desobedecer a esse rei, olha o tamanho da burrice, eu estava procurando uma outra palavra, mas não vi, dessa atitude, né? Da ignorância dessa atitude. Quantas vezes a gente deixa de obedecer e de seguir esse rei? Não é qualquer rei, olha quem é esse rei, eu continuo. Ele é antes de todas as coisas, isso ficou bem claro, e nele tudo subsiste, nele tudo subsiste. As estrelas brilham porque elas subsistem em Jesus. Se não fosse Jesus, as estrelas não brilhavam. Se não fosse Jesus, a terra não girava em torno do sol. Se não fosse Jesus, o sol não brilhava. Se não fosse Jesus, as marés não aconteciam. Se não fosse Jesus, os ventos não sopravam. Se não fosse Jesus, você não respirava, você não existia. Tudo subsiste nele, tudo existe porque ele está sustentando todas as coisas. Ele não apenas recebeu toda a criação como uma homenagem, como uma bênção a ele, tudo foi criado para ele, como ele criou tudo, como ele veio antes de tudo, e como ele faz com que todas as coisas continuem funcionando. Se tudo está funcionando, é porque ele é a base de tudo, as coisas existem por causa dele, ou seja, ele é a base, e toda a natureza e todo o universo subsiste por causa de Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, por isso eu amo a igreja. Eu amo a igreja, eu amo fazer igreja. Deus deu uma oportunidade linda, que é o chamado. E quando Deus me aceitou para o ministério, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu amo a igreja é extraordinária. Não fale mal de igreja, tome cuidado. Pode ter um pastor ou outro aí que faz coisas deploráveis, mas ore por esse pastor, ore para que Deus faça juízo, mas não fale mal da igreja de Cristo. Porque quem é o cabeça da igreja é o rei. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Até entre os mortos ele é o primeiro. Ele morreu, ele não morreu depois, mas ele foi o morto principal, porque ele foi o primeiro a vencer a morte e ressuscitar. O primeiro dos mortos a ressuscitar foi Jesus. Jesus Cristo tem a supremacia, inclusive na morte. Ele tem um poder, inclusive, sobre a morte. Ele tem um poder, inclusive, sobre o inferno. Ele tem as chaves nas suas mãos. E guarda isso, se você puder grifar a sua Bíblia, se tiver esse costume, para que em tudo tenha a supremacia. Cristo é supremo em tudo Cristo é supremo, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Plenitude, tudo que é de melhor, tudo que é de mais sublime, tudo aquilo que é virtuoso, você junta todas as características e coloca em Jesus, não apenas parte dessa característica, mas tudo que é belo está em Jesus, tudo que é lindo está em Jesus, tudo que é perfeito está em Jesus, todo o poder está em Jesus, toda a glória está em Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela percebeu isso, igreja, ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus, e Jesus olha para trás e diz o seguinte: de mim saiu virtude, porque nele habita toda a plenitude, nele habita todo o poder, nele habita toda a glória, nele habita toda a honra, nele habita toda a santidade, nele habita todo o amor. Esse é o Cristo, e o que eu estou trazendo para você essa manhã, o que o Espírito está trazendo para você, igreja, deixa Jesus Cristo governar por completo o teu coração. Não tome decisões que não sejam baseadas em agradar a Jesus Cristo. Não viva se não for viver para Jesus Cristo. Ele é o Rei, Ele governa. Eu e Jesus, olha só, agora eu fiz um salto para o Apocalipse, estou no finalzinho da mensagem. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Em que contexto eu estou aqui? Você pode dizer assim: Jesus Cristo é o Rei, não é? Mas por que desgraças acontecem? Jesus Cristo é o Rei, e por que Ele não está sentado no Palácio do Planalto?
Jesus Cristo é o rei, e por que ele não governa sobre o mundo, ele não dirige todas as organizações governamentais? Por que Jesus não está sentado numa cadeira do G20 dizendo o que as maiores economias do mundo devem fazer? E uma das coisas que os discípulos ficaram profundamente decepcionados com Cristo era isso. Eles viam em Cristo alguém que derrotaria Roma. Não vai nos faltar recurso, porque ele vai lá e multiplica o pão. Jesus Cristo é absolutamente extraordinário. E aí, igreja, a gente para pensar um pouco nisso, né? Porque a gente olha para o mundo e vê tanta desgraça. Se Jesus é o rei, se Jesus é o rei, não deveria ser tudo perfeito? E aí eu faço convite para você voltar algumas pregações atrás, a respeito do já e do ainda não. Sabe o que eu acho lindo no ministério de Jesus Cristo? Que esse rei, antes de estabelecer um reino físico, um reino palpável, ele estabelece um povo. Jesus Cristo poderia ter tomado o poder de Roma? Sim, ele poderia. Mas quem seria digno para morar no reino de Jesus Cristo, Senhor? Quem mereceria morar nesse lugar? Nenhum de nós, igreja, nenhum dos discípulos. E aí Jesus Cristo, ele toma uma decisão mais difícil. Você lembra a tentação de Jesus? Jesus Cristo chega no último estágio, quando Lúcifer já tinha tentado tudo. Lúcifer diz assim: Jesus, me prostra, me adore, e eu te entrego o reino. Jesus Cristo nem precisava adorar Lúcifer para pegar o reino, ele pegaria o reino assim, ó. Mas o que ele decidiu fazer? Antes de estabelecer um reino, ele decidiu estabelecer um povo, ele decidiu redimir um povo, ele decidiu tornar um povo digno para ocupar esse lugar no reino. Ele escolheu nos tirar do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não queria um reino sozinho, mas como ele é um rei de amor, como ele é um rei que nos ama, como Jesus, né? Foi ali o objeto de amor de Deus, como Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, como Jesus diz assim, que amou tanto os seus discípulos, amou tanto os seus amigos, que ele deu a vida por eles, assim como o Espírito Santo, num ato de amor, cooperou para tudo isso, e executou os milagres, e trabalhou todo o processo de redenção. A Trindade junta, decidiu antes da nossa ansiedade, porque a nossa ansiedade é que o governo seja tomado. Antes disso, Jesus Cristo decide levantar um povo, igreja, que o reino de Jesus Cristo comece levantando você. Ao invés da gente começar a ficar preocupado com aquilo que Cristo faz, com aquilo que Cristo não faz, se preocupe, igreja, se Jesus Cristo, ele é o rei do seu coração, porque quando ele tomar o reino, somente as pessoas que se dobraram a ele, é que farão parte desse reino. Antes de um reino político, antes de um reino físico, como nós tanto aguardamos e ansiamos, ele levanta um povo, ele redime um povo, ele morre na cruz, ele sangra por mim e por você, ele transforma a minha vida e a sua, e aí depois de um povo transformado, aí ele vem para buscar esse povo, aí ele vem para redimir a sua igreja, ele é o cabeça da igreja, porque a igreja é o povo de Deus, preparado para assumir esse reino, preparado para fazer parte desse reino. E aí, igreja, olha para todo esse caos. Você pode ficar muito injuriado lendo notícias, eu também fico, lendo Twitter, então. Você olha e não acredita que esse governante fez isso, não acredita que aquele governante fez aquilo, meu Deus, isso não. A gente fica bravo com a política, não fica? Mas, igreja, eu tenho uma notícia triste para você. Não vai melhorar muito mais que isso, não. Não vai, é reino governado por homens. Homens são falhos, amantes de si mesmos. Não consigo enxergar um governante no Brasil que não seja amante de si mesmo. Quando ele tem oportunidade, ele faz algo escondido, ele favorece a si mesmo, ele prejudica os outros para favorecer o seu próprio ego, né? É isso que a gente vê. Um reino governado por homens. E não crie expectativas messiânicas em homens. Não crie expectativas messiânicas em homens. Um dia, e aí é onde eu quero chegar com o Apocalipse, um dia o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
ele vai voltar. E ele já levantou um povo, ele já redimiu um povo, e ele vai tomar um reino. E ele não vai vir como um bebê para morrer na cruz do Calvário, mas ele vai vir como um rei, com um cetro nas suas mãos, pisando o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, para governar. Jesus Cristo vai governar, vai haver um reino messiânico de verdade. Ele vai colocar as coisas no lugar. Ele vai governar sobre todas as nações e nós governaremos com Ele. E nós aguardamos essa volta. Por isso que a igreja clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vai ser um reino absolutista. Então, igreja, você tem uma oportunidade hoje. Jesus Cristo, Ele tem todo o poder, todas as coisas subsistem nele, Ele criou tudo, todas as coisas foram criadas por Ele. Você acha que se Ele quisesse, Ele já não governaria tudo? Mas Ele te dá uma oportunidade. Ele vai dominar de qualquer jeito. Quem que pode resistir? O inferno não resistiu, o diabo não resistiu, a morte não resistiu a Jesus. Você acha que alguém pode resistir a Jesus quando Ele vir instaurar o reino dele? Não, nada pode resistir a Jesus Cristo. Igreja, você só tem uma escolha para fazer: ou você se dobra hoje e deixa Jesus reinar o teu coração hoje, ou no grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará a força que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele vai voltar e Ele vai governar com poder e com grande glória. Ele é o Rei do meu coração, eu o amo, eu me dobrei a Ele, eu vivo para Ele. Você, igreja, também. Nós somos igreja, Ele é a cabeça da igreja, Ele é a cabeça da Ser Vivo, Ele é a cabeça de todas as igrejas que se reúnem no nome dEle. Oh Jesus, não fique disputando com Cristo, não fique governando pelo seu próprio braço, que Cristo seja o rei do seu coração. E aí, depois dessa revelação de Apocalipse, quando Jesus Cristo diz que Ele vai tomar todo o governo, Ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. E Ele diz assim: eu sou a raiz e o descendente de Davi. Lembra de Davi? Davi governou, Davi fez as coisas acontecerem à força, Davi fez guerra. Essa imagem do Davi que a gente precisa enxergar no Jesus do Apocalipse. Jesus do Apocalipse não é o Jesus Cristo crucificado, não é o Jesus Cristo sofrido, é o Jesus Cristo rei, é o Jesus Cristo que tem a imagem de Davi. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, ou seja, o trono de Davi vai durar para sempre agora nas minhas mãos. É a resplandecente estrela da manhã, o Espírito Santo que está dentro de nós, e a noiva, que somos nós, a igreja, dizem: vem.